Nesta sessão, nós vamos olhar para a parábola de Jesus, que é chamada de parábola do rico insensato. E a encontramos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, começando no versículo 13. Agora, eu vou ler a parábola, ela é breve, e depois eu vou comentar sobre ela. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Bem, esta é uma parábola contundente que nos vem dos lábios de Jesus e foi ocasionada por esse jovem que se aproximou dele, dizendo: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Agora, de acordo com a lei de Deuteronômio no Antigo Testamento, se houvesse uma disputa a respeito da divisão de uma herança, um julgamento sobre tal assunto poderia ser feito por um rabino, que nesse caso serviria tanto como mestre quanto como advogado. E nesta ocasião, este jovem vem até Jesus, pedindo para Jesus arbitrar a sua situação e agir, neste caso, não como mestre, mas como um advogado para representar o interesse de um irmão contra o outro. E, obviamente, Jesus, ele recusa esse pedido. Quer dizer, aqui está um caso em que você tem não apenas Deus encarnado, mas a verdade encarnada, ensinando. E é reconhecido como esses rabinos supremos que o único interesse deste homem não é que ele pode ou não pode aprender com Jesus, mas com o que ele pode ganhar financeiramente da parte de Jesus ao seu lado, em um caso particular. Ele não vem pedir uma avaliação clara do testamento, do legado, e solicitar que ele faça um julgamento justo. Ele diz: diga ao meu irmão, ordena a ele, que ele compartilhe, ou reparta comigo a herança dele. Ele quer alistar Jesus como seu representante neste caso. Então Jesus respondeu para ele dizendo: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, antes de dar a parábola, Jesus dá uma advertência, um alerta pesado aos que o cercam, à luz do pedido desse jovem a ele. Ele diz: tome cuidado, tenha cuidado, atenção, esteja alerta sobre o quê? Avareza.
Já disse em várias ocasiões que dei a seguinte tarefa aos meus alunos do seminário. Eu digo, suponha que o governo dos Estados Unidos caísse e a Constituição fosse arruinada, destruída, e você fosse convocado para escrever uma nova Constituição, uma nova Carta de Direitos. E você, no entanto, tivesse essa restrição. Você só poderia incluir 10 leis que representassem a base da nova Constituição para a nova nação. Quais 10 leis você incluiria? Obviamente, você iria querer proibir o assassinato. E é igualmente óbvio, deveria ser de qualquer maneira, que você também faria algo para proteger os direitos das propriedades privadas. E teria uma lei contra o roubo, contra os assaltos do seu vizinho. Mas quantos de vocês incluiriam no top 10, nos 10 primeiros, algo como honrar o seu pai e sua mãe? Ou santificar o dia de sábado? E quem entre vocês listaria como uma das 10 principais proibições para governar essa nova nação, uma lei contra a avareza, a cobiça? Muito poucas pessoas pensariam em colocar isso entre o top 10, entre os 10 principais. Mas quando Deus escreveu uma Constituição para o seu povo, uma lei contra a avareza foi incluída. E eu quero saber por quê. Você tem alguma ideia de como o pecado da cobiça, da avareza, é destrutivo para uma comunidade, para uma família, para uma nação? Lebensraum é o que Hitler queria e justificou a sua Blitzkrieg nas nações vizinhas na Segunda Guerra Mundial, porque ele queria o que eles tinham. Essa guerra foi iniciada por um espírito de avareza, de cobiça. Tanto dano é causado por ciúme, por causa de ressentimento, por causa que você tem algo que outra pessoa não tem. E então, essa pessoa pode eventualmente se levantar cheia de ciúme e ódio contra você, porque ele cobiça, ele tem avareza por aquilo que você possui. As pessoas mentem, elas roubam, elas trapaceiam, elas caluniam, elas se envolvem em todos os tipos de práticas prejudiciais, porque os seus corações estão cobiçando o que outra pessoa possui. Se você ouvir atentamente a retórica durante cada eleição presidencial, irá ver como os fãs, ou aqueles que estão loucos para lutar, entre as lutas de classe, são inflamados pelos candidatos que prometem tirar do seu próximo e dar a você o que está te faltando. E o povo cristão até vai às urnas e vota em políticas como essa, pedindo que o poder do governo seja usado para tirar do seu próximo o que você cobiça e entregar para você de mão beijada. Isso é uma violação de uma das 10 principais leis de Deus. E Deus está dizendo aqui, tenha cuidado, tome cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vocês viram o adesivo de para-choque? Quem morre com mais brinquedos, ganha. É muito difícil encontrar uma maneira de ser mais cínico do que isso. Isso é doentio. Mas essa ideia tem sido difundida entre os seres humanos muito antes da nossa própria cultura contemporânea. Então Jesus, com este alerta, lança ao lado uma história, uma parábola, para ensinar o seu ponto.
E aqui está a parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Em primeiro lugar, a razão pela qual este homem tem tanta posse neste momento é por causa do que lhe foi concedido pelo campo. É pela providência de Deus que ele tem essa ampla produção como agricultor. E as Escrituras nos dizem que todo presente bom e perfeito que nós recebemos das mãos de Deus. A Escritura também nos diz em Romanos 1 que os dois pecados mais básicos da raça humana caída são estes. A recusa em honrar a Deus como Deus. E 2, a recusa de ser grato. Desonrar a Deus, irreverência para com Deus, ingratidão para com Deus. Esses são os pecados mais fundamentais, a base, o alicerce, que definem a vida da humanidade caída. Paulo nos diz no Novo Testamento que quando oramos, devemos fazer todas as nossas orações com ações de graças. Mas se formos diante de Deus em espírito de ação de graças, estamos reconhecendo que não somos os heróis em termos de produzir os benefícios que nós recebemos, mas fomos destinatários de sua terna misericórdia e de sua graça abundante. No caso desse rapaz, se ele tinha que agradecer alguma coisa, ele deveria agradecer, porque surgiu do campo, ele tinha um bom campo, uma boa estação com muitas chuvas. Em vez da seca, da fome, havia uma safra abundante. Ele já era rico, e agora a sua riqueza foi amplificada exponencialmente por essa safra extraordinária. Então ele começa a falar sozinho. Ele tem perguntas. O que eu vou fazer agora? A pergunta não era: como eu posso usar essa riqueza que eu recebi para enriquecer o meu próximo, a minha comunidade, a minha igreja? Mas foi o seguinte: como eu posso encontrar um lugar para guardar toda essa riqueza que eu acabei de receber? Eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir celeiros muito maiores. A última coisa que lhe passava pela cabeça, senhoras e senhores, era agradecer a Deus. Ele não se preocupava em seguir a lei do Antigo Testamento, de dar a Deus as primícias daquilo que ele recebeu de Deus. Em outras palavras, para aplicá-lo à nossa cultura contemporânea, este homem nunca sequer considerou a possibilidade de devolver o dízimo, de devolver a Deus 1/10 do que Deus havia dado a ele, como a lei de Deus exigia. Eu já falei a respeito disso anteriormente. E eu sei que a esmagadora maioria dos cristãos professos em nossos dias não dizima. Eles são exatamente como este sujeito. Eles estão totalmente absorvidos com suas riquezas, com as suas posses. Suas posses são tão importantes para eles que eles chegariam a tal ponto de reter a porção de Deus. E eles acham que eles não estão roubando o próprio Deus. E se você confrontar eles sobre isso, eles vão te dar uma série de razões pelas quais eles fazem isso. E eles vão dizer: bem, isso é o Antigo Testamento, isso não se aplica hoje em dia. E eu vou dizer: bem, eu garanto que é o Antigo Testamento, mas não é parte da lei cerimonial, não é parte da lei de propriedade, é parte da lei moral do Antigo Testamento, que nunca é revogada. Mas se você não quiser ler o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, que diz que em uma aliança muito melhor do que estava naquela época, haveria obrigações dos benefícios muito maiores. Assim, o povo do Antigo Testamento saiu bem fácil, eles só tinham que dar 10%. Começamos com 10% e vamos
além disso. Eles dirão, bem, eu não posso pagar. E eu digo a eles, você está vivendo melhor. O seu padrão de vida é melhor do que 99% dos seres humanos que já viveram na face da terra. Eu quero que você fique diante de Deus Todo-Poderoso, que te deu o que você tem, e diga a Ele, eu não posso pagar. A realidade é que você não dizima porque está obcecado com o que tem e não quer se desfazer de nada. Agora, isso é uma coisa séria. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode fazer com que vocês nunca mais queiram me ouvir. Eu me preocupo com a nossa congregação. Porque eu sei que há pessoas em nossa congregação que professam ser cristãos que não são dizimistas. E eu simplesmente não entendo. Estou certo, teologicamente, que deve ser, os cristãos são capazes de qualquer pecado. Então, por que eles não seriam capazes de roubar a Deus? Podemos ser. Mas eu realmente não sei como uma pessoa cristã pode se olhar no espelho e se recusar a entregar as primícias dos seus frutos ao Senhor. Às vezes eu gostaria que alguém na nossa igreja que não é dizimista, mas que é um cristão professo, dissesse, deixe-me dizer-lhe por que não o faço. Eu gostaria de ouvir o que eles pensam, porque eu não posso imaginar, eu acho que é possível devolver 10%, 20%, 30% e não ser um crente, e não ser salvo. E eu acho que é possível ser salvo e não devolver o dízimo. Mas é bem impossível, quase impossível, por muito pouco, remotamente. Mas eu diria que as chances são de que, se você não fizer, há uma boa chance de que você seja exatamente como essa pessoa. Alguém que realmente é um descrente quando se trata disso. Este homem é descrito de duas formas. Em primeiro lugar, nos dizem que ele é rico. E Jesus não diz que ser rico é inerentemente uma coisa má. O que é mal é quando o seu coração e a sua alma estão presos em sua riqueza e em seus bens materiais. A outra coisa que se diz a respeito deste homem é muito mais significativa. É a parábola do rico, mas também é chamada da parábola do rico o quê? Insensato. Agora, não vamos confundir essa palavra. Ser um insensato, um tolo nas categorias bíblicas, não significa que você não seja inteligente ou que seja um ignorante. Até mesmo Aristóteles fez a observação de que no cérebro do homem mais brilhante reside um cantinho de insensatez e tolice. Há uma diferença entre estupidez e tolice. E nas categorias bíblicas, queridos, o julgamento de ser um tolo, insensato, não é um julgamento de inteligência. É um julgamento moral. É um julgamento moral. Os Salmos nos dizem que é o tolo que diz em seu coração, ele não diz com a boca, mas ele diz em seu coração que não há Deus, não existe Deus. Como esse homem obtém a colheita abundante e ele começa a falar sozinho. A última coisa que ele se preocupa é com Deus. Ele não tem o menor interesse em assuntos espirituais. A única preocupação dele é o que eu vou fazer com o meu excedente? Bem, é simples. Eu vou derrubar os celeiros que eu tenho aqui agora e eu vou construir celeiros bem maiores. Celeiros infinitamente maiores, para que eu possa acumular todas as minhas provisões para o dia chuvoso. Então eu posso dizer para mim mesmo, fique à vontade, vá com calma.
Você tem toda a riqueza armazenada agora nesses celeiros enormes. Então você pode comer, beber e ser feliz. Uma fórmula pagã. Paulo menciona isso cinicamente em 1 Coríntios 15, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então podemos, assim como o mundo, comer, beber e nos divertir. E o apóstolo diz: por quê? Porque amanhã morreremos. Então nós podemos fazer a nossa festa hoje à noite. Porque tudo vai acabar amanhã. E aqui vem o soco. Mas Deus lhe disse. Veja, temos duas partes falando. Temos o homem falando consigo mesmo. Se regozije, coma, beba, se divirta, derrube seus celeiros, construa celeiros maiores. E o próximo orador da parábola é Deus. E Deus olhou para este homem e disse: seu louco, você não entende que a tolice é a antítese da sabedoria e que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é a reverência a Deus, mas este homem não tinha nenhuma reverência por Deus. E o próprio Deus disse: louco, esta noite, não na próxima semana, não no próximo mês, não em 10 anos, mas esta noite, pedirão a tua alma. E obviamente, este homem não estava pronto. Jesus, em outro lugar, disse: o que um homem pode dar em troca de sua alma? Este homem disse a Deus: ó Deus, não se preocupe com a minha alma, vou te dizer uma coisa, você pode ficar com tudo, porque eu armazenei aqui nestes celeiros, eu vou te dar toda a minha riqueza agora. E Deus está dizendo: é tarde demais. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero as suas posses. Eu quero a sua alma. Agora mesmo. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É como este homem. Vocês sabem o que eu me pergunto? Aquele sujeito que veio até Jesus e disse: você vai resolver essa questão da minha herança? Diga ao meu irmão para me dar a minha herança. Eu me pergunto o que ele estava pensando depois que ele ouviu a parábola. Você sabe o que eu penso? Acho que ele estava fugindo. Acho que ele não queria mais insistir, porque Jesus, naquele momento, o identificou diante de todo o grupo de pessoas como um tolo.